Prestem atenção nesses lemas que eu vou falar agora para vocês. O céu é o meu teto, a terra é a minha pátria, a liberdade a minha religião. Outro ditado. Nossa língua, nossa pátria. São ditados ciganos, tá bom? Nos vídeos anteriores, no primeiro vídeo, no segundo vídeo, onde eu falo sobre cidadania cigana não existir, não tem uma cidadania assim cigana. O cigano é cidadão do país onde ele é registrado. Hoje em dia é registrado. Antigamente não registravam os filhos, os ciganos não tinham registro, certidão de nascimento, o que causava alguns problemas para os países por onde as caravanas passavam. Sim, isso porque, gente, não vamos florear, não vamos criar contos de fada, não vamos romantizar. O cigano passava por um determinado lugar, exemplo, aprontava uma ou fazia alguma coisa com alguém, né? E ia embora, picava a mula, e aí? Como é que as autoridades iriam localizar essa criatura? Porque nem cidadão era, né? Vai daí que os ciganos começaram por onde passavam, se quisesse ficar naquele lugar, se estabelecer ali, criar comércio, teriam que ter registro, certidão de nascimento. Então passam a ser cidadãos daquele país. Vejam bem. Só me... Desculpa, gente, o povo me chama aqui, eu tenho que parar. Então, os ciganos passam a ser cidadãos daquele país, né? Passaram a ser cidadão. Então, o cigano virou certidão de nascimento no Brasil, é brasileiro. Certidão de nascimento em Portugal é português. Na Hungria é húngaro. E por conta dessas coisas que iam acontecendo, eles tiveram que ter registro, sim, porque os países não iam aceitar um povo nômade que chega aqui, faz o que bem quer, depois pica a mula, vai embora, depois que sugou toda aquela região, sugou tudo aquilo daquele lugar, pica a mula, vai embora. Eu conheci um caldeirache, jaz no réu, abre e fecha uma aspas, abre e fecha aspas, eu tô colocando aspas, tá? Ele dizia assim, Sarinha, quando você quiser ofender um rom, você chama eles de parasitas sociais. Eu tô colocando aspas porque não são palavras minhas, foram palavras de um caldeiraço que jaz no quinto dos infernos. Então, gente, o povo cigano foi obrigado, se viu obrigado sim a ter um registro, uma certidão de nascimento, porque senão não ia ter condições. Lá na Europa mesmo, muitos foram deportados por não possuírem registro. E aí, quando migraram, alguns quando vieram para cá, para o Brasil, minha bateria está acabando, tiveram que criar nomes, sei lá, arrumaram nomes, sobrenomes aí de famílias. Alguns compravam títulos de nobreza, outros pegaram aí nomes de outras famílias. Coloca aí o sobrenome X. Hoje em dia, você identificar um cigano legítimo, você vai ter que consultar, por exemplo, se é Ron Caldeirache, da Witza Caldeirache. Você tem que consultar os mais velhos das Witza Caldeirache para saber se realmente aquilo procede. Tu pega o nome da criatura, joga aí na IA, não tem nenhuma descendência cigana, o nome não condiz. Você consulta os mais velhos, ninguém conhece, aí já complica, né? Fica complicado. Lembrando que a Witza Calon daqui do Brasil não é o dialeto, até o dialeto se difere da Witza Calon de Portugal e da Espanha, que é na Península Ibérica. Há uma diferença, tá? Até na indumentária dos Calon daqui, que se vestem com aquelas roupinhas, né? Sei lá, enfim, não vou entrar em detalhes. Depois a gente vai estar conversando sobre a indumentária, moda cigana, se vocês assim o quiserem. Porque eu vou falar a verdade para vocês. Esses assuntos sobre ciganologia, costumes ciganos, para mim, não tem a menor graça. Eu não curto, acho chato.
Mesmo que você me pedir para estar falando de árabe, que a única coisa que escapa ali é aquela dança do ventre, e olhe lá. Agora, hoje eu quero falar sobre a bandeira cigana, quando eu não sei tudo da minha cabeça, e para não dizer que eu tirei de dentro do meu fiofó, que é o bul, eu vou estar falando para vocês como surgiu essa... Poxa, Sara, mas então cigano não tem pátria. Não, não tem pátria. Não existe uma pátria cigana. Né? Um povo sem pátria. Então, por que tem bandeirinha? É agora que nós vamos falar sobre... Esses assuntos surgiram, vieram à tona, porque tem muito cigano por aí que ensina gadget a falar romania. Tem a IA, que hoje em dia ensina o romani porcamente mal, todo errado. Tem cigano que não reconhece que o outro não é cigano, aí diz que o outro que não é cigano, mas o cigano que é cigano não é cigano. Então virou uma baderna. E virou uma baderna justamente por isso, porque é um povo que não tem pátria. Hoje em dia tem muito cigano que não vive dentro dos costumes. E por que será? Por que será que tem cigano que não quer nem ver outro cigano na frente? Por que será que tem cigano que não quer viver dentro da cúpula romani, ou da companhia romai, ou dentro mesmo do escalon? Por que tem cigano que prefere casar com gadget, com brasileira, com brasileiro, do que casar com outro cigano? Por que será? É só vocês pararem para pensar um pouquinho. Isso é que tem que ter tutano, gente. Tem que raciocinar, tá bom? Vamos falar da bandeira? Eu tenho que molhar minha goela porque eu tenho um probleminha aqui na garganta, tá? Então eu tenho que molhar a goela. Bora lá, meus amores. A bandeira cigana e o hino cigano não foram inventados por um único povo cigano tradicionalmente, mas oficializados em um contexto político moderno ligado ao reconhecimento internacional. Deixa eu ver se eu vou ter tempo para falar tudo. Quem criou a bandeira cigana? A bandeira cigana romani, foi oficializada em 1971 durante o primeiro Congresso Mundial Romani, realizado em Londres. Isso foi em 1971. Não foi criada por um rei ou rainha, ou um líder, ou um representante, presidente, porque não tem, tá bom? Mas aprovada coletivamente por representantes romani de vários países. O azul, que é a parte superior, é o céu, a espiritualidade, liberdade, o verde, a terra, a natureza, caminho. A roda vermelha, que é o chakra, a ancestralidade indiana, o movimento nomadismo. A roda de 16 raios, inspirado no Ashoka Chakra, símbolo da Índia, reforçando a origem ariana dos povos romani. Quem criou o hino cigano? Djedjelem, Djedjelem. Andei, andei, caminhei, caminhei. A letra foi criada por Žarko Jovanović. Acho que o Jovanović não é a família da Loreta? Loreta Jovanović, eu acho que é. Músico ativista romani da antiga Iugoslávia. A letra atual foi finalizada após a Segunda Guerra Mundial. Contexto: o hino lembra a longa caminhada do povo pelo mundo, perseguição histórica, o genocídio cigano durante o Holocausto. É um ponto muito importante, nem a bandeira nem o hino representam todas as etnias, nem o hino nem a bandeira representam todas as etnias ciganas igualmente, da mesma forma. Romani geralmente se identificam na bandeira e no hino. Kalon, Kalé, Sinti podem até respeitar, mas nem sempre se reconhecem totalmente nesses símbolos, pois têm histórias, línguas e trajetórias próprias. Então isso reforça que não existe uma nação cigana única, nem cidadania e nem governo central, tá bom? Tem mais coisa aqui para falar, mas se você for inteligente, tiver cérebro, vai lá na IA, digita história da bandeira, nomes, sobrenomes ciganos e vocês vão ver. Por que ciganos adotaram determinados sobrenomes, que compravam compravam título de nobreza, compravam sobrenomes para poder adentrar na sociedade. E aí, gente, por favor, doce ilusão, uma mulher gadi não duraria um mês dentro de uma família cigana, ela não duraria um mês porque não iria aguentar, tá bom? Parem de romantizar, é uma dica.